Quer montar um PC gamer e não pagar tanto por ele? Pois é, né? Finalmente os preços deram uma baixadinha, a gente já consegue pensar em PC bom sem gastar tanto. Então vem comigo que eu vou te ajudar nesse vídeo a montar um PC de R$5.000 para rodar os seus jogos. Então vambora! Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, sim, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre hardware. E bom, antes da gente começar a falar sobre hardware, eu já quero esclarecer alguns pontos aqui antes da gente começar esse vídeo. Primeiro ponto deles. Amanda, por um acaso essa lista que você está montando são preços em que eu tenho que considerar eles parcelado ou à vista? Bora combinar que quando a gente fala de hardware, os preços bons, as promoções boas, elas acontecem onde acontecem, né? No dinheiro, no cash, no money vivo, ali no pisque. Então meio que não tem muito o que fazer quando a gente fala sobre hardware. Até você vai conseguir montar um PC não muito longe das configurações aqui que eu tô falando por esse preço, ok, até vai. Mas se você realmente quiser um PC legal, tudo mais, tiver nesse intuito aí de montar uma máquina bacana, você precisa começar a juntar dinheirinho, juntar moedinha, porque quando a gente fala de hardware, o melhor cenário para você comprar hardware é à vista, que nem eu falei, é no Pix, é no dinheiro, é onde você vai conseguir as melhores promoções. Então, esclarecido esse ponto, a gente pode começar a nossa lista e também já vou falando, não vamos colocar nenhuma recomendação de gabinete aqui, até porque gabinete é uma coisa muito pessoal, tem gente que gosta de gabinete que tem fan RGB, tem gente que não gosta, tem gente que vai gostar de um gabinete que ele é maior, que ele é mais largo, então nesse caso não vamos opinar, mas aí nesse caso eu posso te dar uma dica, né? Se fosse para eu compraria um Mid Tower, que Mid Tower é aquele gabinete que não tem erro, não é um gabinete muito pequeno, não é um gabinete muito grande, ele fica ali no meio termo entre as duas coisas, cabe as peças tranquilo, tem um espaço ali tudo para conversar, né? Para entrar um ar, né? Até porque você não vai querer ter problema de thermal throttling, né? Na sua máquina. Eu tenho um Mid Tower, é um dos melhores gabinetes que eu já comprei na minha vida, ele tem a ventilação ali frontal, tem 3 coolers na frente, gente, sério, ventila que é uma beleza, é o computador mais frio que eu já tive na minha vida, não precisei ficar comprando 200 coolers para ficar criando não sei o que, não, só fui lá, montei, liguei e a máquina funciona. Então, já começando esse vídeo, não vamos te indicar o gabinete, mas já te dou a dica de pegar um Mid Tower que tenha ventilação frontal. Seguindo, bora pro resto do vídeo. Bom, quando a gente fala de computador, é impossível não falar da principal, na minha opinião, né? Uma das principais partes. Eu sei que o computador meio que é um conjunto de tudo e que ele não funciona se não tiver uma coisa e não tiver outra, eu sei. Só que meio que quando a gente fala do processador, a gente tá falando, né, o clichê de todos, né? O cérebro do computador. Quando a gente fala de processador, não tem jeito, a gente está falando realmente de uma parte que ela é muito importante. É ela que realiza os cálculos matemáticos, sim, é ela que dá todas as instruções e comandos para que a sua máquina funcione de forma adequada. Porque assim, do nada tem muita gente que adora comprar uma baita de uma placa de vídeo e esquece do processador, né? Compra o processador mais pebo, o processador mais triste. Eu vou ser sincero, eu já sou a pessoa que eu gosto do contrário. Se for para eu ter algo mais potente, eu prefiro ter um processador mais parrudo e uma placa de vídeo um pouquinho mais humilde, porque aí eu acho que tudo empurra melhor, tudo fica melhor, mas que nem eu falei, fica a seu critério. Nesse caso aqui do Canaltech, aqui do nosso vídeo, nós vamos trazer uma configuração muito equilibrada, tá bom? Mas é interessante eu falar aqui para você, né, explicar para você a importância do processador. E nesse caso aqui na lista, né, um dos nossos redatores, que foi o Felipe Vidal, aqui ele fez uma matéria aqui no Canaltech e ele escolheu 2 processadores. Ele escolheu o processador Intel e AMD. A configuração principal, né, e tudo mais, a que ele achou mais interessante, a que eu também prefiro entre as duas que ele escolheu, é levando o processador Intel, né? No caso aqui, o escolhido por ele foi o i5 13400F. E eu concordo com essa opção dele aqui no caso, principalmente se a gente considerar que a gente está falando da 13ª geração de processadores Intel. Sei que a 14ª já está aí e tudo mais, mas por que eu falo isso? 13ª geração já vem ali com a arquitetura híbrida um pouco mais madura, né? Afinal de contas começou ali na 12ª geração, então a gente já tem a 13ª de um jeito ali melhor, né? Mais lapidado, vamos colocar assim, além também de ser uma opção que tem mais núcleos e threads. E tem essa questão também de ter os núcleos de eficiência, os núcleos de performance que também vão te ajudar aí, principalmente para você rodar os seus jogos. Sim, pois é. Mas caso você não queira, não goste, não prefira, porque direito, né? Todo mundo aqui, a gente é super democrático. E não queira ter um Intel, porque você fala, eu gosto de AMD. E vamos combinar que a AMD também já faz tempo que não faz processador quente. Porque toda vez alguém chega nos comentários, porque a AMD é complicado que é quente. Amigo,
Vamos combinar, vai, a AMD já não faz mais processador que esquenta aí, já tem um bom tempo. Os Ryzen foram um acerto assim gigante da marca, o processador realmente é bom, funciona muito bem para multitarefa, é excelente. Então, né, vamos falar que por mais que a gente goste de Intel e tudo mais, bora combinar que a AMD não fica para trás em nenhum aspecto, beleza? E a opção que ele colocou nesse caso foi o Ryzen 5 5600X. Ele também deu o Ryzen 5 700X como outra opção e eu vou ser sincera que entre o 5600X e o 5700X, eu pegaria o 5700X. Sei que ele é um pouquinho mais caro, mas eu prefiro um processador aqui no caso que também tenha mais núcleos e mais threads. O legal dos Ryzen é justamente isso. É o fato deles serem processadores mais focados em multitarefa. Então, nesse caso, quanto mais núcleos e mais threads tiver, melhor para você, mais performance e mais desempenho na parte dos seus jogos. Então, nesse caso, ou você vai de Intel, que nem eu falei, o i3 13400F, mas se você não quiser pegar Intel, preferir AMD sem problema nenhum. Só que nesse caso, você opta pelo 5700X, beleza? O 5600X meio que eu não acho uma opção tão legal, então fica com o 5700X nesse caso para você não ter problema. Placa-mãe, pois é, agora a gente vai para uma parte, né, um componente importantíssimo do computador e que muitas pessoas têm a péssima tendência de ignorar. E por que eu falo isso? Eu lembro que eu tinha um colega, né, um conhecido meu, que ele tinha uma teoria que ele falava assim: eu vou comprar o melhor processador, a melhor placa de vídeo, o melhor... Mas aí o gabinete ele montava tipo num papelão, tá ligado? O computador dele, e ainda aproveitava a placa-mãe, comprava a mais peba, que tinha assim a mais ruim, mas aquela assim com VRM que não ia dar conta de nada, que ia dar thermal throttling, com a placa muito simples e botava no computador e achava que tava, olha, arrasando, que tinha escolhido a melhor opção da face da Terra e que não, imagina, ia dar tudo certo. Gente, placa-mãe, apesar dela não ser um componente ali que pode não parecer ser tão importante porque é só um componente que junta todos os outros, eu sei que tem gente que pensa dessa forma, placa-mãe ela faz a gestão ali de muita coisa. Justamente o fato dela ser a placa, a peça responsável por juntar todas as outras, ela tem uma parte importantíssima ali no sistema. Principalmente na alimentação da sua CPU e não só isso, tá? Também na regulação da tensão da sua CPU, ela é responsável por muitas coisas. Então sabe quando você compra uma placa-mãe peba, bota um processador muito bom e aí você começa a perceber que seu processador começa a dar umas travadas no meio do jogo e aí dá uns thermal throttling que você não detecta, você fala, pera, mas o meu processador não tá muito quente, mas meu, não tá entregando desempenho. É porque a sua placa-mãe não tá dando conta de fazer o trabalho dela. Então, por favor, tá, não ignore essa parte. Compre uma placa-mãe decente e é justamente por isso também aqui que o Felipe colocou uma opção muito boa. Na realidade é que ele colocou tanta opção, que nem eu falei para vocês, para Intel quanto para AMD. No caso da Intel, né, para o nosso Core i5 13400F, ele colocou a opção B660M da MSI, né, MSI Pro B660M. Só que ele coloca uma segunda opção, que eu não vou mentir, eu sou muito fã da Gigabyte, meu computador tem placa-mãe Gigabyte, eu poderia espalhar a palavra da Gigabyte para todas as pessoas, porque eu gosto muito das coisas que a Gigabyte faz, principalmente das placas-mãe. E nesse caso ele recomendou a Gigabyte B660M Aorus Pro. Sério, só vai nessa placa, ela é mais cara assim, nesse caso aqui vai ser uma diferença de uns 300, 400 reais, não tô falando que é barato, mas é uma placa boa, é uma placa que tem um projeto térmico muito melhor. Não vai dar problema na sua CPU, é uma placa excelente, tem slot ali M2, SSD, tudo mais bonitinho. Cara, só seja feliz, sabe? Tipo, eu sei que a MSI, a outra pode parecer uma opção melhor, mas de verdade, vá, se você conseguir, puder aí, né, tudo mais, gastar um pouquinho mais de dinheiro, vai na 660M Aorus Pro que vai ser sem erro. E no caso, se você tiver escolhido a AMD, caso você tenha pego aí o seu AMD, ele sugeriu o MSI B550 MPG Game Plus, que é uma placa mais básica, tá? Uma placa-mãe mais básica. Então aí, nesse caso, pode ser que a opção que ele deu ali no começo do Ryzen 5 600X fazer mais sentido. Mas mesmo assim, se você comprar o 5700X com essa placa, você vai conseguir fazer algumas coisas ainda, vai ser de boa, acho que você não vai ter tantos problemas em relação a desempenho. Indo para outra parte muito importante do computador, memória RAM. Eu falo que eu sou a precursora da memória RAM. Eu falo de memória RAM aqui no Canaltech, igual uma louca. Falo no celular de memória RAM, falo sobre memória RAM. Se eu pudesse, eu falaria. A diferença é assim, meu marido, ele acorda de manhã e fala do Optimus Prime. Eu acho que eu falaria de memória RAM. Eu acho que isso, pra mim, é uma das coisas assim que eu seria, que nem eu falei, olha, muito memória RAM, sou a louca da memória RAM.
Mas nesse caso eu vou falar pra você, viu? Não tenho preferência de marca. Aqui ele colocou uma da Kingston, né? Um conjunto da Kingston de 16 GB, mas eu vou ser sincero, compre a marca que você preferir. Mas claro, compre uma marca boa. Tem a Data, tem Kingston, tem Corsair, tem marca de todo jeito, forma, gosto, escolha a que você preferir. Tem a XPG também, tem memória com RGB, minha memória tem RGB, inclusive, a coisa mais fofinha do mundo, você vê ali. Dá mais alguma coisa? Não sei, né? Falam que dá mais FPS, mas eu gosto. Mas bem, basicamente é isso, compre a marca que você preferir, mas compre uma marca de confiança e pelo menos, tá? Por favor, 16 GB de memória RAM. Lembrando também, em Dual Channel, você não vai me fazer a gentileza de comprar um pente só de 16, senão eu vou aí na sua casa, entendeu? Para remontar esse seu computador, mentira, eu não vou. Mas, por favor, fica aí a dica, tá? Você compra 2 pentes aí, no caso, 2 módulos de memória de 8 GB cada, para você poder usar o Dual Channel aí da sua placa-mãe e garantir ainda mais desempenho. Ah, isso que eu falei da memória RAM também vale, no caso, para SSD, tá bom? Vai escolher seu SSD? Nesse caso aqui, todas as placas-mãe que a gente indicou, elas têm suporte para SSD do tipo M.2, NVMe. Então, compra um SSD M.2 NVMe, tá? Faz essa gentileza aí pra gente. Se não puder NVMe, compra a SATA 3, vai, decida-se, né? No caso, olha lá as especificações da sua placa-mãe para você ter certeza do que você tá comprando. Mas basicamente hoje também SSD M.2, mesmo NVMe, ficou barato, né, galera? Eu lembro que quando eu peguei o meu M2 NVMe, eu paguei R$ 1.600 em 1 tera, né? Mas isso já tem muito tempo, tem quase 3 anos. Há 3, 4 anos atrás, de fato, né? Era muito caro você comprar SSD M2, ainda mais NVMe, era meio que era ali, né? Um tiro no bolso, né? Não era muito fácil, não. Mas hoje essa é uma realidade também que mudou. E tem um monte de marca aí que você pode escolher. Se fosse para eu deixar aí uma recomendação, falaria para você comprar ou da Seagate ou da Western Digital, tá? São 2 marcas muito boas de SSD. Compra elas para você também não ter BO e tudo mais. Mas é isso, tá? Escolhe a que você preferir e a que caber no seu bolso que tá tudo certo. Ah, e uma última coisa. Opte, se você conseguir, claro, para colocar pelo menos 1 tera aí na sua máquina, né? Não vamos colocar menos que 1 tera, porque máquina que a gente usa para jogar é máquina que a gente faz muita coisa, máquina que tem muito arquivo, que a gente salva bastante coisa, então é isso. Pega, que nem eu falei, ou Seagate ou Western Digital e faz a gentileza de, se você conseguir, pegar 1 tera para dar tudo certo. E vamos para ela, né, a derradeira, que todo mundo adora e fica empolgado e pensa, meu Deus, eu vou pegar a melhor que tem, que é o quê? Placa de vídeo. Bom, placa de vídeo, como a gente está falando aqui de uma máquina de até, né, custando ali mais ou menos na faixa de R$5.000, a gente tem 2 opções que são interessantes aqui. A gente tem uma Radeon RX 6750 XT ou uma GeForce RTX 3060 Ti. Minha opinião, minha escolha, o que eu acho que é melhor, pegue NVIDIA. Ai, Amanda, mas caramba, mesmo se eu pegar AMD, o Ryzen, é pra eu pegar NVIDIA? Pega NVIDIA. Já tive placa de vídeo da AMD, tinha uma da Power Color, acho que era uma RX 580, 570, não me lembro agora, gente, tem muito tempo que eu tive essa placa de vídeo, passei ela pra frente, inclusive, mas foi uma placa que infelizmente me deu muito problema na época, principalmente na parte de compatibilidade ali do driver com jogos. Eu lembro que eu tive bastante problema na época, eu jogava Battlefield, o meu jogo vivia dando problema do nada por conta do driver da placa de vídeo. Não sei se isso mudou, porque eu não tive mais a oportunidade de testar placas de vídeo AMD para saber assim, né, bater ali o martelo para vocês e falar, ah, mudou, não mudou, mas na minha época era assim, e eu não vou mentir, eu fiquei meio que com esse receio e hoje eu só uso NVIDIA. Mas se você preferir Radeon, preferir AMD, tá tudo certo, pode escolher, que nem eu falei, a gente colocou 2 opções aqui. Mas se você quer a minha opinião, e eu tenho certeza que se você tá no vídeo aqui é porque você quer ouvir a minha opinião, eu ficaria com a 3060 Ti, tá bom? Acho bem mais negócio, e tem também uma questão em relação à 3060 Ti, porque ela tem placa que tem a versão mais barata, que ela trabalha com a memória GDDR6, e a versão original com a GDDR6X. Na hora da compra, investe no modelo que tem o X no final, porque ela vai ainda ser mais rápida e vai te entregar mais velocidade e mais desempenho, beleza? E por fim, não menos importante, falo que também é outra parte que é muito negligenciada quando a gente fala de computador, que é o quê? É a fonte do computador. Normalmente, né, a gente compra a fonte que dá, né? É aquela fonte assim que você fala, caramba, bicho, tipo, vou comprar a fonte que dá aqui assim para rodar o meu PC ali. Você normalmente não pensa no futuro, né? Eu já fiz essa burrada pelo menos umas 2 vezes enquanto eu montei em computador. Eu acabava priorizando outras peças, meu orçamento ficava bem pequenininho. Aí eu precisava, tipo, tirar dinheiro de algum lugar, porque não tinha jeito.
não tinha mais dinheiro para completar ali no orçamento do que eu estava fazendo, o que eu fazia? Eu acabava diminuindo na fonte, pegava uma fonte ali com uma potência menor e normalmente eu me lascava. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho ciricutico com computador, gente. Eu sou aquela pessoa que eu monto um computador, eu nunca tô satisfeita. Eu tô com um computador agora que eu adoro ele me dá zero trabalho, zero problemas, é um excelente PC, mas eu já tô pensando, caramba, eu acho que eu deveria trocar o processador no meu computador. Sabe quando a vida ela não tá cheia de problema o suficiente e você fala, eu acho que eu devia dar um probleminha, eu acho que eu vou trocar, vou me enfiar em dívida. É basicamente isso. Então, assim, eu sou esse tipo de pessoa. E sendo esse tipo de pessoa, eu era a pessoa que acabava deixando a fonte de lado, comprando fontes ali, que nem eu falei, com potências menores, e precisava trocar a fonte no meio do processo. E fonte, o problema da fonte é que ela é uma coisa que a gente não se preocupa, mas ela é cara, né? Quando você precisa comprar ali, precisa despender o dinheiro, você fala, caramba, né? Eu esqueci que fonte era cara. A última fonte que eu comprei, gente, eu paguei R$800 na fonte. Pois é, fonte não é barato. Então, é aquilo. Vale pagar caro? Vale, porque é uma peça que ela vai durar muito, muito, muito tempo e que você vai poder fazer upgrades futuros na sua máquina sem precisar trocar ela e sem precisar gastar mais dinheiro. E nesse caso aqui, o Felipe colocou como opção a Cooler Master MWE de 750 watts, que é fonte, gente, olha, sério, é fonte aí para você mudar processador, mudar a placa de vídeo, só se for trocar por uma 4090, que aí não dá, né? Aí você vai ter que trocar a máquina inteira. Mas se você não for fazer assim uma mudança tão radical, você pegando uma fonte de 750 watts vai ser top. Você vai conseguir rodar, que nem eu falei aí, vai ter uma máquina que vai aguentar todas as configurações aí por muito tempo e mesmo que você faça upgrade na máquina, sua fonte já vai estar preparada e você não vai precisar gastar mais dinheiro com isso, o que eu acho ótimo. Então é aquilo, tá? Não ignora a placa-mãe e não ignora a fonte. São partes que a gente às vezes acaba ignorando e depois a gente se ferra porque a gente não deu a devida importância e o negócio dá problema pra gente no futuro. Bom, e dito tudo isso, você deve querer saber o preço, né, no caso que a gente considerou. Outro detalhe também importante a gente falar de preço. Eu falei lá no começo, né, sobre pagamento Pix e tudo mais. E também, claro, tá, gente, as coisas flutuam, né? Preços flutuam, preços mudam, preços uma hora tá uma coisa, outra hora tá outra coisa. E o que eu quero dizer com tudo isso é, não adianta, assim, aqui na nossa lista, na lista aqui no caso que o Felipe fez, ele colocou o preço de tudo, deu tudo certinho. E o computador, se você comprar a máquina Intel com a placa-mãe mais simples, o processador tudo bonitinho, tudo certinho, com as peças que ele escolheu aqui na matéria, você vai gastar no Pix, que nem eu falei, no dinheiro, a faixa de R$ 5.136,93. Mas são preços que podem mudar novamente. Pode ser que amanhã surja uma promoção e você consiga toda essa configuração aqui por, sei lá, R$500 mais barato. E que top, que ótimo, a intenção justamente é essa. Quando a gente faz listas desse tipo aqui no Canaltech, é justamente para que vocês já tenham mais ou menos uma noção do que vocês estão observando ali para vocês, o que vocês vão observar na realidade, o que vocês vão olhar para vocês comprarem no futuro. E é por isso mesmo que a gente traz esse tipo de lista, mas que nem eu falei, preços podem variar. Já no caso da configuração AMD, ficou na faixa de R$ 4.760 aproximadamente, novamente nos mesmos moldes que eu falei, à vista, no Pix, tudo bonitinho, mas que nem eu falei, é mais no sentido de você ficar ali de olho, saber mais ou menos o que procurar e montar um PC que vai conseguir rodar os seus joguinhos, né? Que você vai conseguir ser uma pessoa feliz, porque tem coisa melhor do que montar um PC e os jogos rodarem? Juro, acho que não tem. Eu adoro computador, adoro montar PC, é por um motivo, porque na hora de jogar é muito bacana. No mais, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no Canaltech. Coloca aqui nos comentários, você curtiu essa configuração? Se você fosse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Deixa aqui, conta aqui pra mim. No mais, eu sou Amanda Abreu, esse é o Canaltech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.